Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Juízes 3. Vamos ler alguns versículos. Estas, pois, são as gerações que o Senhor deixou ficar para por elas provar Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que o Senhor permitiu, né, com que os filhos de Israel, né, fosse provado ali, né, para o Senhor ver se eles iam, né, obedecer os mandamentos que o Senhor tinha deixado, né, para eles, para os seus pais, né, passar para eles, que foram os mandamentos que o Senhor deu, né, para Moisés, né, passar para o povo. E os pais ir passando, né, para os seus filhos. E a palavra do Senhor vai falar aqui no 3, né? 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Então o Senhor vai falar, né, que ficaram, né, esses príncipes aqui, né, e os cananeus, os sidônios, os heveus, né, para poder provar, né, o povo, para ver se o povo ia continuar, né, obedecendo ao Senhor, essa nova geração aqui. E aqui, irmãos, no 4 vai falar assim: esses, pois, ficaram para que por eles o Senhor ia provar Israel, a saber se dariam ouvido aos mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né, que o Senhor permitiu com que aquele povo ali, né, ficasse para saber se Israel ia continuar, né, em obediência ali, habitando no meio ali daquele povo. E às vezes vai ser assim na minha e na sua vida. O Senhor vai permitir, né, com que passamos ali por coisas, né, por algo, para nos provar, para ver como é que tá a nossa fé, para ver se a gente vai continuar obedecendo, né, a palavra do Senhor. E aqui, irmão, no 6 vai falar assim: tomaram suas filhas para si por mulheres e deram os seus filhos às suas filhas e serviam aos seus deuses. Então, irmãos, o povo não obedeceu, né, a voz do Senhor, mas eles, né, tomaram daquelas mulheres ali, né, para os seus filhos e deram os seus filhos também ali, né, para aquelas mulheres, para as filhas, né, daquele povo ali. E a palavra do Senhor vai falar, né, que o Senhor se indignou, né, contra eles, porque eles começaram, né, a servir aos deuses, né, daquele povo ali. Por quê? Porque ele se misturou com aquele povo que não era, né, para ele se misturar. Os filhos de Israel era para casar, né, só com o povo deles mesmo. E eles, né, fizeram aquela mistura, pegou daquele povo ali e trouxe, né, para dentro o povo de Israel. E foi aonde aconteceu, né, que começaram a desagradar o Senhor, porque eles começaram a servir aqueles deuses ali, né, daquele povo. Eles se corromperam e a ira do Senhor, né, se acendeu contra eles. Por quê? Porque eles desobedeceram, né, o mandamento do Senhor. E aqui no 8 vai falar assim, né? Não, perdão, já li isso aqui. Não. E no 8 mesmo vai falar: então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã e Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim 8 anos. Então, irmãos, o Senhor permitiu, né, com que os filhos de Israel, né, fossem oprimidos ali, né, por aquele rei ali. Por quê? Porque eles desobedeceram a ordem do Senhor, que não era para eles se misturar com aquele povo. É assim que acontece na nossa vida. Quando nós desobedecemos, né, a ordem do Senhor, o mandamento do Senhor, vem as consequências, e o Senhor permite, né, com que sejamos oprimidos, né,
E o Senhor está nos alertando esse dia, né? Para que venhamos obedecer à voz do Senhor, para que não venhamos pagar preço como esse povo aqui, né? De Israel. Mas a palavra do Senhor vai falar, né? Que eles clamaram ao Senhor, vai falar aqui no 9, né? E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Então a palavra do Senhor também nos ensina, né? Que quando clamamos, né, ao nome do Senhor, por mais que pecamos, né, que erramos ali diante do Senhor, como quando reconhecemos, né, e nos humilhamos ali perante o Senhor, né, sempre tem um socorro para a nossa vida. E na vida deles aqui, né, foi Otiniel, filho de Kenaz. O Senhor levantou, né, como um libertador ali para aquele povo. E o Senhor, Ele quer, né, nos levantar no meio, né, dessa geração, para que venhamos libertar o povo, né, que andou oprimido aí pelas obras, né, do inimigo, pelas obras de Satanás. E aqui, irmãos, no 10 vai falar assim: e veio o Espírito a ele, e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na mão, e o Senhor deu na sua mão a Cusã Risataim, rei da Síria, e sua mão prevaleceu contra ele. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Então, irmãos, a palavra do Senhor, né, vai falar que o Senhor, né, o Espírito do Senhor, né, veio sobre ele, né, sobre Otiniel, e a mão do Senhor, né, prevaleceu ali na vida dele, e ele, né, lutou aquela guerra ali contra aquele rei, né, da Síria, e ele venceu aquela guerra ali, né, e o Senhor trouxe paz ali, né, sobre aquele povo ali, até que ele veio, né, a falecer, até que ele morreu, filho de Kenaz, né, Otiniel. Então o Senhor, né, ele nos ouve, mesmo quando erramos ali, né, que o Senhor, né, se acenda a ira contra a nossa vida, porque erramos, estamos fazendo, né, algo que não agrada ao Senhor. Mas quando reconhecemos, né, que pecamos contra o Senhor e nos humilhamos diante do Senhor, né, e clamamos o nome do Senhor, Ele sempre levanta um socorro, Ele sempre levanta, né, uma ajuda para a nossa vida. Amém, irmãos? Então foi essa palavra, né, que o Senhor me deu hoje para mim estar compartilhando com os irmãos. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada por mais um dia de vida, de saúde na tua presença. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, Pai. Senhor, também quero te agradecer, Senhor, por tudo e te pedir que onde essa palavra chegar, o Senhor fique com cura, com libertação, com salvação, Pai. Suprindo toda a necessidade dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.